Boa tarde, pessoal. Esse vídeo aqui é complementando o vídeo anterior, certo? Eu falei lá da poupança e do Tesouro Selic e disse que o próximo vídeo ia ser relacionado à reserva de emergência, certo? O fato é que muita gente cria muitas regras para a reserva de emergência e o que ela deve ser, certo? Aqui eu vou mais lhe questionar a como você calcular a sua, como deve ser calculado, certo? Cada um tem uma particularidade específica. Todas as pessoas são diferentes, ganham dinheiro de forma diferente, gastam dinheiro de forma diferente, certo? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Primeiro, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é uma reserva, certo? Para emergências. Ou seja, vamos supor que você recebe um salário todo mês aí, certo? E sei lá, anda de moto, se acidentou, não pode trabalhar por 1, 2 ou 3 meses, certo? E o trabalho que você tinha não lhe dava direito a seguro-desemprego ou coisa desse tipo, certo? Ou seja, você ficou aí 3 meses sem poder trabalhar e sem receber renda, entendeu? O objetivo da reserva de emergência é exatamente suprir isso. O que é que está acontecendo atualmente? As empresas estão fechadas, certo? Com isso elas não podem vender, consequentemente elas não têm lucro, então elas terminam demitindo seus funcionários, certo? Já que ela não pode abrir, a maioria escolheu demitir os funcionários. E tem um limite aí, né, para ter direito ao seguro-desemprego, ou seja, nem todos os demitidos terão direito, tiveram direito ao seguro-desemprego, certo? Então você termina ficando sem renda num período que a gente está agora numa pandemia, você não sabe se voltar a abrir as lojas mês que vem, daqui a semana que vem, amanhã, tá entendendo? Então a reserva de emergência é justamente focada em coisas que você não previu, certo? Ou seja, coisas que você não tinha se programado para aquilo, certo? Então, basicamente é isso. Muitos aí dizem, é só pegar, vamos dizer que seus gastos aí no mês seja R$ 1.500. Você gasta todo mês R$ 1.500. Então é só pegar 6 meses disso aqui e eu vou ter aqui R$ 9.000. Pronto, sua reserva de emergência é R$ 9.000. Não, não é por aí, certo? Isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, quem é funcionário público que recebe o salário todo mês é concursado, certo? O que é que acontece? Ele recebe o salário todo mês, então ele pode se dar o luxo de ter uma reserva de emergência menor. Só que isso também é relativo. Relativo a quê? Ele tem esposa, ele tem filho, eles têm quantos filhos, certo? Onde é que ele mora? Qual o custo de vida? Quantos carros eles têm, entendeu? Ou seja, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, o que eu recomendo que você faça é o seguinte: use o bom senso, certo? Então, se você é empreendedor, seja ainda mais cuidadoso. Pegue aí seu custo aí do último ano, certo? Veja aí qual foi o mês que você teve o custo menor, qual foi o mês que você teve o custo maior. Dê preferência a sempre jogar o valor para cima. Como assim para cima? Ou seja, não pegue a média, pegue algo acima da média, seja assim a moda mais alta. Por exemplo, vamos dizer lá que no mês 1 o seu custo foi 500, no outro foi 1.000, no outro foi 500, aí depois foi 1.000 de novo, aí teve um 1.500 aqui, aí foi 400, aí aqui foi 300. Ou seja, a moda basicamente é o número que mais se repete. Aí, quando eu estou falando assim para pegar a moda maior, certo? Seria tipo esse 1.000 aqui. Ou seja, ele nem é o máximo e ele nem é o mínimo e ele foi o que mais se repetiu, entendeu? Ou seja, é você pegar sempre o pior caso. Preferencialmente eu pegaria aqui o de 1.500, porque reserva de emergência, como o nome já diz, é para emergência. Então, o que é que se espera dela? Se espere que ela supra qualquer emergência que você venha a ter, certo? Então, nessa hora não pode faltar, entendeu? Então, aqui, relacionado ao último ano, eu pegava aqui 1.500, certo? Eu pegaria aqui
os 1.500. Quanto tempo? Quanto tempo? A gente já encontrou o custo, certo? O seu custo aí para a gente levar em consideração. Quanto tempo isso? Vai depender também, vai depender da sua profissão, vai depender do seu meio, de onde vem o seu dinheiro, certo? Gente, quanto mais instável for o seu fluxo de renda, ou seja, tem mês que você não tira nada, tem mês que você tira aí milhares de reais, tem mês que você tira mais ou menos, entendeu? Tudo vai depender de você. Novamente, use o bom senso, sempre use um valor para cima. Se você acha que 6 meses é suficiente, ótimo, faça para 6 meses. Se você acha que 12 é o suficiente, faça para 12 meses. Lembre-se que reserva de emergência ela tem que suprir toda e qualquer emergência. Essa é a única finalidade dela, certo? Então, basicamente, como calcular? Eu pegaria o maior mês de gastos do ano anterior ou últimos 12 meses, certo? Pegaria isso, que no caso aqui a gente selecionou 1.500. Tempo, depende, relacionado ao tempo, depende de sua profissão, certo? Quanto menos previsível, mais tempo. Vamos utilizar os mesmos 6 meses aí que a maioria recomenda, certo? E um outro ponto que eu vejo muito investidor preocupado com isso, rentabilidade, certo? Que é a questão aqui de onde guardar rentabilidade. O primeiro ponto... Tá errado aqui. O primeiro ponto, galera, que eu quero frisar é o seguinte: esqueça rentabilidade. Mais precisamente, esqueça que você tem uma reserva de emergência. Ou seja, você tem lá a sua carteira de investimento lá, você faz o controle dos seus investimentos, aí tem lá renda fixa, aí tem IPCA, ações, FI, etc. Certo? Primeiro ponto, esqueça sua reserva de emergência. Literalmente esqueça, não leve em consideração na sua carteira de investimento, certo? Então, esqueça sua reserva de emergência, certo? Esqueça ela. Como assim esqueça? Encontre um lugar para guardar ela. Onde é esse lugar? Aí vem outro ponto também que você deve usar o bom senso, certo? Novamente, reserva de emergência, o objetivo dela é suprir uma emergência, é ter liquidez. Então, por exemplo, eu ainda não tenho filhos, então eu tenho um cartão de crédito, eu sempre ando com um dinheirinho aqui a acolá. Dentro das emergências que eu passo, certo? Eu tenho aí alguns dias aí para reaver esse dinheiro, então eu posso me dar o luxo de guardar num Tesouro Selic, por exemplo, certo? Só que o que é que acontece? Tem gente que tem filho, o filho passou mal, sei lá, o plano de saúde não cobria, aí precisou gastar para o filho ser atendido ou coisa desse tipo. Ele precisa do dinheiro ali, naquela hora. Vamos supor que aquela hora seja um domingo de madrugada, um sábado de madrugada, certo? Se o dinheiro dele, se a reserva de emergência dele estava no Selic, é o mesmo que nada, porque ele precisou da liquidez ali naquele momento e não tinha, certo? Aí ele tem que recorrer ao quê? A amigos próximos ou tentar um fiado lá, ó, pague segundo, coisa desse tipo, passar um cheque, não sei. O fato ele não teve aquele acesso imediato. Então, o que eu recomendo fazer, que eu faço para mim, é separar a reserva em duas parcelas, certo? Como assim? Por exemplo, eu teria a reserva de emergência da emergência. Vamos supor ali que quando a gente calculou esse valor aqui, quando nós calculamos esse valor aqui, deu 9 mil reais, certo? São equivalentes a 6 meses aí. Vamos supor que essa é a minha reserva de emergência.
Então, eu, por exemplo, poupança e Selic ou um CDB, certo? Ou um CDB 100% do CDI com liquidez diária, certo? Por aí. Eu separaria, pelo menos aqui, no mínimo, 50-50. Então eu botaria aqui 4.500 e 4.500. Mais ou menos dessa forma. Só que até isso você tem que usar o seu bom senso. Vai depender de você. Olhe aí para a sua vida, certo? As coisas que você faz, como faz, de que forma faz. Você anda de moto, você anda de carro, você anda de ônibus, você anda a pé, entendeu? Quais são as coisas que podem se tornar uma emergência e que valor você precisaria, entendeu? Porque na poupança aqui é imediato, certo? É imediato, você vai lá e saca. Basta achar uma agência aberta, certo? Aqui é D mais um útil. Você tem que ser dia útil ainda. Então, leve isso em consideração. E esqueça que ela faz parte da sua carteira de investimento. Porque o que eu vejo muita gente fazendo é pegando aqui a renda fixa, pega aqui a renda fixa, aí aqui dentro inclui oportunidade mais reserva de emergência, certo? Tá errado, tá errado. Literalmente não conte com esse dinheiro aqui como parte do seu patrimônio aqui, certo? Ou seja, seu patrimônio aqui é a soma de todos esses aqui para cima. Mas esse valor aqui não está incluso. Esqueça esse valor. Ele é unicamente para a sua reserva de emergência, certo? Por isso que eu disse, dependendo da sua profissão, você pode se dar o luxo de ter um mês, 3 meses, certo? Tudo vai depender dos... Cada caso é um caso. Então, leve tudo isso em consideração. E outra, mais importante, atualize esse valor. Porque o que é que acontece? Às vezes você é estudante, certo? Você é estudante, está lá estudando. Vamos dizer, seu custo de vida lá é R$ 800 por mês. Aí, no final do curso, na transição de estudante para o mercado, aí você vai ter que arrumar um emprego, pode ser que mude de cidade, de bairro, passa a morar sozinho. Então, seu novo custo aqui, a depender dos seus planos, ele pode mudar muito. Então, se você tinha uma reserva de emergência baseada anteriormente no seu gasto de estudante, que seria aí uns 6 meses, certo? Com o seu novo gasto de 2.000 aqui, você pega esse valor ali, ó. É porque a gente fez a lei considerando 1.500, né? Então, para ficar mais próximo da realidade, eu vou botar 1.500 aqui e vamos dizer que seu custo aí agora é 2.500, certo? Porque o transporte, alimentação, tudo isso tem que ser levado em consideração, certo? Então, para esse novo gasto que você tem agora, que você está no mercado, você só tem o equivalente a 3,6 meses. Isso é suficiente? Se não for, você quiser voltar para os 6 meses aqui, vai ter recalcula novamente para o novo valor, certo? E faz o complemento. Mantém ela atualizada. Assim como você mantém sua carteira de investimento atualizada, mantenha isso daqui atualizado, certo? Aí pronto, definiu tudo isso, quanto é sua reserva, quanto é que você vai guardar em poupança, quanto é que você vai guardar em Tesouro Selic, certo? Definido isso, você pode... Tem essas planilhas aqui, eu vou deixar essa planilha aí disponível, certo? Para você utilizar. Eu já peguei ela gratuitamente da Suno Research, certo? Eles botaram um link lá, eu fiz o download. E utilizo para fazer as contas aqui, certo? Tem 4 balãozinhos aqui, ó. Avaliação patrimonial, acumulação patrimonial, tipo simular uma aposentadoria, valor do aporte mensal. Aqui em cima tem uma descrição. Bora simular esse caso aqui, certo? A gente quer juntar dentro dessa perspectiva aqui R$ 9.000. Como é que eu vou fazer para juntar minha reserva de emergência?
Então você vem aqui, ó, nessa tabelinha aqui, R$ 9.000. Aí você bota aí, em quanto tempo você quer montar a sua reserva de emergência? Ah, eu quero montar em um ano. No máximo em um ano eu quero estar com minha reserva de emergência ok, para eu começar nos investimentos. Lembrando, pessoal, a reserva de emergência vem antes de qualquer outro investimento, certo? De emergência, antes de qualquer outro investimento, ok? Isso é como se fosse o requisito, entendeu? O que eu ando vendo, que anda acontecendo muito, é que o pessoal está pulando essa etapa, vindo direto aqui para ações, não vem nem para uma renda fixa, vem direto para ações, renda variável, FI, certo? Sem montar uma reserva de emergência. Aí na crise agora perdeu o emprego, aí está tendo que sacar os investimentos numa baixa histórica da bolsa. Então é esse tipo de coisa que não pode acontecer, certo? Todo o dinheiro que vai vir para os seus investimentos, isso aqui é longo prazo. Longo prazo. Esqueça, por isso que eu falei. Reserva de emergência, você esquece que isso aqui é investimento. Isso não é investimento. Reserva de emergência não é um investimento. Reserva de emergência é uma reserva para emergência. Ponto. Não misturem com sua carteira de investimento e, pelo amor de Deus, faça antes de ir para os investimentos de verdade, certo? Então, uma simulaçãozinha aqui com 9.000 eu quero ter em um ano, certo? Essa taxa mensal é tipo o quanto rende por mês a aplicação que você está aplicando, certo? Por exemplo, se você está aplicando lá a sua reserva na poupança, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, era 0,19% por mês. Era um negócio assim. O Selic fica mais ou menos 0,20 e pouco por mês. Mas vamos supor que é na poupança, certo? Então, essa é a taxa mensal da poupança. Então, dentro de um ano, você quer juntar R$ 9.000 a essa taxa. Então, você teria que aportar todo mês pelo menos R$ 742,19. Isso é muito para você no atual momento, aumenta para 2 anos, entendeu? Lembre-se que quando você tiver isso montado, você vai ter a base, certo? Para ir aqui se aventurar nos investimentos. Lembrando que nos investimentos é dinheiro de longo prazo. E reserva de emergência é uma coisa. Também não confunda com dinheiro de curto prazo. Por exemplo, você pretende fazer uma viagem daqui a 2 anos. Separe. Viagem aqui já é uma outra coisa, certo? Viagem aqui já seria uma terceira coisa aqui, certo? Já seria uma terceira coisa. Sua viagem aqui já seria uma terceira coisa. Nem é carteira de investimento, nem é reserva de emergência. E esse não é o tema do vídeo, vamos voltar para o assunto aqui, certo? Pronto. Esse valor tá bom para você? Você consegue juntar ele por mês? Pronto. Em 2 anos você completaria sua reserva de emergência, certo? Aqui tem outras funções aí de acumulação patrimonial, essas outras coisas. Isso eu falo em vídeos futuros, certo? Mesmo assim eu vou deixar a planilha aí para vocês brincarem com ela. E é isso aí, pessoal. Valeu, boa sorte.